2022, voltando ao nosso programa Ponto de Vista. Estamos aqui abordando com a Escola da Floresta Olho da Coruja e a Escola Embalando Sonhos, que são duas escolas, né, que são particulares, né, e estão aqui os professores e proprietários, né, da escola, a Clarice e o Adroaldo Stirmer, também o Maico Grosso, que daqui a pouquinho fala conosco. Gostaria que falasse um pouquinho assim da filosofia da escola, como a escola trabalha. Sei que a gente já falou aqui em outras oportunidades, mas de qualquer forma é um modelo de educação novo, diferente daquele tradicional que a gente conhece, né? Até para que os ouvintes que estão nos ouvindo possam entender. Isso, então no geral nós atendemos também, importante falar, crianças de 1 ano de idade, embalando, até o 5º ano do ensino fundamental. Embalando. Na IFOC, então na IFOC. Abrangendo tudo, né? Tá, de crianças de 1 ano a 10 anos. Okay. É o nosso público foco no momento. Então, todas essas crianças, elas estão inseridas num projeto de pesquisa. Então, todas elas são instigadas diariamente pelos planejamentos dos professores, cada um na sua faixa etária, em explorar um determinado assunto que surge através de uma curiosidade deles próprios. No caso, esse ano a gente está dando continuidade ao projeto que lançamos no ano passado, até em função do tempo que tivemos em explorar, em função da pandemia, dessas atividades remotas. Então o projeto Nossa Floresta, Nossa Vida visa integrar as crianças a esse universo das plantas. Então conseguir caracterizar algumas plantas de forma, olhando para o seu redor, vendo quais as características de cada planta, mas também entendendo essa relação que nós, seres humanos, temos com elas. Então, como o mundo funciona através das plantas. Aí surgem muitas e muitas questões interessantes que a gente vai tentando integrar ela em todas as aulas. Então, não é o dia do projeto hoje. Não, o dia do projeto é todos os dias. As crianças vivenciam aquele projeto todos os dias. Então, elas, por exemplo, uma questão bem interessante que surgiu nos últimos dias, então, esse trabalho presencial, é a caracterização do pau-brasil. Nós percebemos que nós temos a árvore pau-brasil na floresta, na escola da floresta, por fazer essa identificação. E essa história do pau-brasil, ela deu pano para manga para desenvolver conteúdos das suas turmas, por exemplo, na ideia da conquista do Brasil. Então, toda essa questão do surgimento dos portugueses aqui no Brasil, enfim, essa exploração que fizeram com o povo indígena, essa cultura indígena foi um resgate todo que está sendo feito ainda com os alunos através da planta pau-brasil. E aí vem a cultura indígena que nos traz o quê? Que nos traz a cura através das plantas medicinais. Outro trabalho que está em andamento, que é a construção do homem fitoterápico. Estamos construindo um horto lá na escola, para que as crianças entendam de que existem plantas que curam. Então, há todo esse engajamento das crianças, do projeto até os conteúdos curriculares básicos da BNCC Nacional. Sempre tentando fazer esse engajamento de um com o outro. Sim. Pois não, Adroaldo? É a partir sempre das experiências, né, que se fazem com as coisas que você vai ampliando esse conhecimento. E aí você vai adentrando no currículo e vai conseguindo trabalhar de uma maneira prazerosa, de uma maneira que as crianças não esquecem mais, né? Esse que é a grande detalhe, né? Quando a criança experiencia algo, ela coloca a vida dela naquilo, né? Porque ela fez aquela experiência, ela sentiu isso, né? Ela subiu, que nem, por exemplo, num pau-brasil, né? É algo diferente do que você simplesmente estar numa sala de aula e ouvir o professor falar ou escrever no quadro e ele repetir no caderno. Acaba virando uma repetição de coisas e que a criança não vai memorizar. Você vai memorizar para curto tempo, mas não vai levar para a vida. E assim, ela consegue ter uma noção muito mais ampla disso, né? Então esse é um detalhe bem importante, essa experiência que a gente faz com as coisas. Ela te marca, faz uma marca para a tua vida, as experiências que você fizer.
E aí sim você vir o adulto, o professor no caso, fazer o discurso, aí ele tem sentido, né? Quando ele vai fazer o discurso sobre o que o pau-brasil representou para a história do Brasil, né? Primeira questão do nome, a questão das grandes navegações, da colonização, né? Toda a questão dos portugueses, da vinda dos portugueses, dos espanhóis, e aí você vai e entra em divisões de territórios, questões indígenas, e aí você segue, né? Então você tem muito pano para manga a partir de uma experiência bem feita, bem realizada. Sim, a partir de uma árvore. De uma árvore, de uma simples árvore, né? Uma simples curiosidade que você cria a partir de uma árvore, você tem vários elementos para se trabalhar. E aí vai surgindo outros, né? A questão indígena, a questão dos chás, a questão da cura. Bom, aí você já tem uma diferença entre o que é a medicina, digamos assim, mais naquele aspecto tradicional, de uma medicina natural. Aí o que é a indústria, né? O que é a farmacêutica. E vai indo, aí você vai construindo essa questão do horto, né? Em forma de um homem. E aí você vai trabalhando o corpo humano, então vamos plantar um chá que, por exemplo, serve para dor de cabeça. Então nós vamos plantar na parte da cabeça do homem, né? E você vai criando, e eles vão plantando, eles vão cavocando. Até esses dias, quando nós fizemos isso, até os alunos uma aluna disse assim, meu Deus, né, professor, porque era um sol quente, né? Elas estavam cavocando ali. Ela disse, meu Deus, como os escravos devem ter sofrido na época, né? Porque nós estávamos trabalhando justamente a escravidão, né? Então, como eles devem ter sofrido na época, porque nós, com esse pouquinho sol que estamos sentindo, e eles passavam o dia inteiro com pouca roupa e ainda tinha um carrasco que obrigava eles não pararem. Então, são relações que eles vão criando, e é uma visão de mundo que eles vão criando, uma visão crítica de mundo. Sim, bem interessante. E lá na Embalando também, a gente sempre teve essa necessidade de levar eles para a natureza. Aí, nesses últimos tempos, então, que modificamos um pouco, né, vamos aguardar um pouco, mas eles vão retornar também para a floresta. A gente vai com eles quinzenalmente, né, à floresta, fazer essas expedições investigativas que nós chamamos, justamente também para atiçar essas curiosidades. Mas enquanto que nós não conseguimos fazer isso, a gente tenta trazer para a escola, aqui na cidade, também formas que trazem vamos dizer, essa proximidade das crianças com a natureza. Então, o minhocário, a construção do terrário, né, de composteira, tudo isso vai envolvendo os pequenos também, né, e eles vão ficando cada vez mais curiosos. E é desde pequeno que você consegue despertar sempre mais a curiosidade para esse mundo natural, que também é o mundo deles. Verdade, faz parte da vida deles também. E eu acho que com essa pandemia ela trouxe uma grande lição mundial, de que as escolas precisam repensar o que são as salas de aula de aprendizagem nos tempos de hoje. Isso é uma tendência mundial que vem a crescer cada vez mais, de se pensar, precisamos continuar entre quatro paredes dando aula? Isso já é uma questão de necessidade de sair. Hoje é uma questão de saúde, você não ficar aglomerado num espaço fechado. Então, a busca por ambientes ao ar livre, elas não vão se dar só por passeios de final de semana, mas elas vão ser cada vez mais uma necessidade diária das escolas repensar, né, quais são os espaços que você vai oferecer ao teu aluno para desenvolver aprendizagens, habilidades, enfim. Ok, muito interessante. 11h31, nós temos mais um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Agora acho que entramos na questão das franquias. Eu pensei em fazer uma introdução lá para a franquia. Eu começo falando da questão dos cursos, que é a Agora estrutura, daí passo para agora vocês dois lá. A escola quando eu conhecia. Não, tá tranquilo. Não, mas só aqui, ó. E essa questão da escola, quando a gente conheceu ela, foi fantástico, porque tipo, a gente tinha uma noção, né? Mas no momento que a gente soube que era uma das únicas escolas do Brasil, se não é a única, né? Hoje, escola da Pode colocar também. Coloca do grupo de estudos que nós participamos. Eu vou colocar do Morro do Tatu, né? Sítio Morro do Tatu. que hoje assim, ó,
o diferencial. É uma escola que não tem sala de aula. Sim. Isso é fantástico. Imagina uma criança aprendendo embaixo de uma árvore. E na Europa... Queríamos ter ido lá com a Roberta quando ela veio, mas daí durante a pandemia, daí achamos que não. Ela vai voltar outra vez, aí de novo, ela sempre tem muita curiosidade de conhecer a escola. Né? E nesse grupo de estudos que nós fizemos parte, ele é do Brasil todo. Então tem jornalista, tem todos os arquitetos, tem várias pessoas envolvidas no conceito de querer pensar algo diferente no nível de escola. É um pessoal que nos convidou para participar. Nos acharam no site. Eles estavam pensando em escola de floresta, ouviram falar, e daí acharam nós pelo site. Nos convidaram para fazer parte. E daí nós demos alguns cursos para eles. Para vocês sonham pequeno. E eles querem vir tudo para cá conhecer. Já tem várias até ideias. tá com essa ideia aí que é maravilhosa, né? Se for Uma fazer. conferência, eles querem fazer uma conferência internacional até aqui, porque tem, nesse grupo tem professora de Portugal também, e aí a gente tem contato com o pessoal da Polônia, de uma escola de O pessoal floresta da lá. Polônia, tem uma escola da floresta lá na Polônia, que nos encontraram também. Também nos encontraram Já aqui no Brasil pelo fizemos site. Agora a internet é fantástica, né? Porque encurta muito a distância. A gente ontem teve acesso dos Estados Unidos no site, né? Que eu consigo acompanhar ali pelo site. Então tem pessoas de todo mundo vendo, porque é um negócio diferente, né? Porque funcionando na prática há 4 anos, aqui em Chapada, né? Então, assim, por isso que surgiu a ideia da fica apavorado também, que aqui em Chapada não tem 10 mil habitantes, porque eles já antes de nós, eles foram, né? Mas como é que pode funcionar? Não tem nem 10 mil habitantes, né? E consegue ter tantos alunos, porque a gente tem também esses dados, né? Então eles ficam apavorados com a ideia, né? De que uma cidade tão pequena e algo tão interessante. Pois é, realmente, eu acredito muito no pioneirismo. O pioneirismo sempre é um negócio... Até estive pensando. Neste domingo, a partir das 8 horas e 30 minutos Eu vejo da manhã. que a Rede Pampa de Porto Alegre vai muito, né, nessa linha. Eles agora entraram no ar com a primeira, a Rádio Liberdade é a primeira rádio FM na banda estendida, onde ninguém quer entrar. E tem alguma rádio do governo, né? E então eu acho assim, eles sendo pioneiros, eles largam na frente. Sim, Entendeu? É bem essa ideia. Quando os outros vão entrar para disputar a audiência nessa banda, eles já estão lá sendo conhecidos. é bem Entendeu? E aí E é o essa- caso de E vocês. aí por isso que nós essa entramos com a franquia, né? E já vendemos uma no ano passado. E já pensa. vendemos uma, Já temos- temos Passo Fundo vendido, vai Temos sair. uma rede Passo construindo em Fundo. Passo É, Fundo. aí. olha, E aí vai começar E início até- do ano que vem, eles estão em obras lá. que legal. E já tem mais, né? Tem vários, Já tem vários interessados, né? Em tempo Mas de essa já tá pandemia em que obra, nós no ach... caso. porque nós aproveitamos o tempo da pandemia para organizar isso. Isso é tudo uma modelagem que tem que ser feita, né? Demanda muito tempo. E aí Tem assim que patentear terminamos, tudo, é isso? Sim, Sim. tem que patentear tudo. e assim que nós custos, concluímos, já fizemos uma venda. Isso foi Isso foi. Foi fantástico. E na pandemia. Na E vender pandemia. escola em pandemia não é fácil, porque estava classificado lá como o pior negócio, né? é o pior negócio. Mas Sim, aqui. o pior negócio no tradicional. No momento. No tradicional, também. né? É que assim, quando você lança um produto diferenciado no mercado, que não tem concorrentes, você vai estar largando na frente. É aquela questão que foi comentado da... Sim, Quem dá o primeiro passo, você tem que ter coragem, né? Coragem de investir naquele momento. Naquele momento. Só que assim, às vezes esse momento se torna um momento único, porque você já vai estar com a coisa andando, já vai estar com o negócio, já tá funcionando, já foi testado. Então a franquia justamente é para você poder replicar essa questão. Né? Voltamos então? Isso aí. Então vamos lá. 11h36 e nós vamos em frente. Estamos aqui com os professores Adroaldo e Clarice Stirmer, da escola da IFOC, como é popularmente conhecida, a Escola Floresta Olho da Coruja, e também a Embalando Sonhos, e também, como dissemos, está aqui o Maico Grosso, que vai participar nesse bloco conosco. Da escola surgiu a PSG Franquias. Então eu gostaria que vocês colocassem como surgiu a ideia de colocar essa franquia à disposição e como essa ideia está evoluindo. Isso. Então, assim, ó, a partir dessa metodologia diferenciada, desse espaço diferenciado, principalmente ali da IFOC, a gente teve muita procura do pessoal de fora por cursos de formação, isso ainda no tempo em que a gente podia dar os cursos presenciais, né? E aí o pessoal vinha para cá e dizia, bah, que legal se tivesse na minha cidade. E aí começou aquela ideia, mas como é que nós podíamos colocar na tua cidade uma escola da floresta, né?
uma extensão, estender, fazer uma rede de escolas. Aí então, em conversas com o Maico, que a gente já se conhecia há muito tempo, já somos amigos de longa data, então a gente falando de franquias, e aí então começou uma parceria aí com o Maico e a Ângela Gross, em relação à franquia. Criamos uma empresa então, que digamos assim, é a parte da escola, né? Uma outra empresa, a PSG Franquias, com o objetivo então de vender franquias, a marca da escola, e com o objetivo de vender cursos de formação, principalmente os cursos online que agora a gente está fazendo. Mas o Maico pode colocar um pouco mais sobre isso então. Sim, Maico, como você tem um filho que estuda na escola, foi por aí que surgiu a ideia da aproximação, ou foi mesmo pela amizade, como o Adroaldo colocou? Na verdade, assim... Ou pelos dois, talvez? Pelos dois, porque o Adroaldo a gente já trabalhou junto na Shell, né? A gente teve uma parceria lá há um tempo atrás, então... Um bom tempo, né? Um bom tempo atrás. E a gente ficou muito feliz com essa questão de, no momento que a gente teve nosso filho, na primeira reunião que teve lá na Embalando Sonhos, o Adroaldo lá falando lá na frente, e eu pensando aqui na minha cabeça, meu Deus do céu, que perfeito isso para a gente pôr uma franquia, porque é um negócio fantástico, é único no Brasil, não existe nada parecido. Não existe outra escola com nesse formato. Não. E eles criaram algo fantástico, algo único. Então, por essa criação que teve, a gente se encantou e assim, cheguei em casa, meu Deus, eu não consegui dormir naquela noite pensando, tem que franquear essa escola, E aí, um momento, teve uma doação de um cavalo lá Estive presente naquele dia. Naquele dia. E eu só queria falar com o Adroaldo, né? Adroaldo, vamos franquear essa escola. E daí ele disse, já tô pensando nisso, né? E eu disse, perdi o negócio, né? Mas enfim, eu disse, então não fecha com ninguém, vamos fazer uma parceria. E realmente foi toda aquela questão da pandemia, esse negócio começou em março, e a gente teve que contratar uma empresa especializada na formatação de franquias, porque as franquias, vamos dizer um exemplo assim para o pessoal que não conhece franquias, é o McDonald's. Você compra a franquia para usar a marca, para usar todos os processos, para usar toda a experiência que o Adroaldo, a Clarice e a Rosângela têm, né? Então eles dão todo o acompanhamento. A nossa empresa vai trabalhar com o marketing, com a colocação, enfim, com todo o entorno que precisa para o negócio ser montado. E essa empresa que foi contratada, que é a Inova Franquias, é uma empresa com amplo conhecimento, então eles ajudaram na formatação da franquia. Então deu um trabalho absurdo, né? Isso, é um trabalho de 6 meses, né? De 6 meses. 6 meses de trabalho que culminou agora na venda de uma franquia. Da primeira franquia a gente já comercializou e vai ser na cidade de Passo Fundo. Então a gente está muito feliz porque durante a pandemia, durante todas as questões aí, consegui já efetuar uma venda de uma franquia com um sucesso, assim, vamos dizer que foi um sucesso, porque a empresa é recente, o produto foi recentemente lançado, né? Isso, e assim, o investidor que fez essa compra, ele já adiantou que ele pretende ampliar, talvez para Chapecó e talvez algum outro município, então é uma questão assim que a gente até ficou surpreso, porque a gente mais tarde vai divulgar quem que são as pessoas, mas teve um pessoal muito legal lá de Passo Fundo que a gente acreditou neles, que eles tinham vontade assim de tocar isso, porque já eram conhecidos da escola, já fizeram cursos presenciais, e desde o primeiro dia a gente acreditou muito no potencial deles. São empreendedores. Empreendedores, são da área de educação, e eles não tinham a condição para fazer o negócio. Então o que a gente fez? A gente fez o casamento entre o investidor, que é uma pessoa que vamos dizer, tinha recurso para realizar o investimento, e entre eles que vão tocar a escola. Então é uma parceria que acompanha todo esse processo. E nessa questão acaba sendo interessante, porque o custo de uma rede dessas, por exemplo, como a EFOC, é baixo, porque os alunos aprendem fora da sala de aula, já não tem aquele consumo... Não precisa uma infraestrutura muito grande. É uma infraestrutura bem, vamos dizer, mínima. Básica. E agora a gente fez uma parceria com um pessoal de engenharia, que eles vão montar containers para montagem dessas escolas.
Então, por exemplo, a pessoa interessada em adquirir uma franquia da EFOC, ele vai comprar um container, um exemplo, né? E aí ele já vai comprar a escola pronta, não vai ter aquela questão de construção civil, de todas essas questões aí. Acaba sendo um ponto que facilita no processo. Que a gente começou na obra lá e tal, e daí todo mundo sabe como é obra, demora, e agora a gente está estudando essa questão para facilitar para o franqueado. Então ele vai comprar o pacote completo. Precisa só do terreno. Sim, fica pré-pronto tudo, né? Tudo pré-pronto. Muito bem. Clarice e Adroaldo, quem sabe o Maico colocou aí mais a questão da participação dele. Talvez, como o Maico falou que o Adroaldo já pensava na ideia, certamente a Clarice também gostaria de colocar como surgiu, como veio isso, né? Claro que pelo pioneirismo era a única escola, devia pensar, pô, vou vender essa ideia, né? Justamente, né? Foi uma questão assim, como eu disse, a gente recebe muitas visitas na escola até hoje de pessoas de outros municípios, né? Inclusive durante a pandemia a gente teve muita visita, claro que daí a gente sempre cuidou, né? Pessoas vieram, veio 2, 3 pessoas, enfim, como é um lugar aberto também é bem tranquilo, né? Mas até num tempo atrás, quando a gente estava presencial nas aulas, a gente teve que proibir as visitas, digamos assim, né? Não podia mais porque na verdade eram muitas visitas, então acabavam atrapalhando o dia a dia da escola, né? Agora a gente limitou mais elas para os finais de semana, enfim. Mas aí o pessoal vem e se admira e quer conhecer mais e acaba então tendo essa necessidade de se pensar justamente nessa rede de EFOC, né? Nessa rede de escolas EFOC. E outra questão assim que a gente tem tido muita visibilidade com essa parceria aí que a gente fez com o Maico e a Ângela, a gente criou cursos então online, né? Cursos à distância, as EADs. E também tem tido assim uma venda, digamos assim, bem interessante, porque a gente consegue vender para todo o Brasil, né? E inclusive para o exterior, né? Então essa é uma questão bem importante. Nós tivemos há um tempo atrás um contato de uma escola lá da Polônia, que é uma escola de floresta. Não vou dizer o nome porque o polonês é horrível, né? Mas inclusive o nome em polonês significa uma coruja também. Ah, é? Coincidência. Foi uma coincidência muito grande. Então a gente teve contato, fez alguns contatos com eles, e eles na verdade nos procuraram, né? Encontraram nós, chamaram nós para conversa. E é uma escola assim que tem um perfil muito parecido com o nosso. E eles se interessaram por nossa escola e tal. Então, outra questão, a gente foi convidado para fazer parte de um grupo de estudos sobre escolas de floresta. É um grupo pioneiro no Brasil, chamado Sítio Morro do Tatu, na verdade esse é o nome do grupo, né? E envolve pessoas de todo o Brasil. Eles também nos encontraram também pelo site, né? Que essa parte do site é tudo o Maico que faz, né? Então fica com essa parte mais, digamos assim, mais tecnológica, né? De divulgação e tal. E aí nos encontraram, nos convidaram para fazer algumas falas sobre a Escola de Floresta, porque eles também não tinham encontrado nada até agora, nada concreto até o momento, né? Ouviram falar e tiveram acesso a algumas literaturas, principalmente de Portugal, enfim, de outros países, mas no Brasil eles não tinham nada concreto. E eles nos encontraram e agora semanalmente estamos tendo então encontros com eles, estamos até dando cursos de formação lá para o pessoal. Olha só que interessante. Alguma complementação? E se formos pensar, as escolas de floresta tiveram uma grande guinada em 1950 na Dinamarca e na Noruega. E se formos pensar como demorou para chegar ao Brasil essa ideia. Isso também é surpreendente. E aí encontrar pessoas que vão pensando nessa mesma ideia de trazer isso para cá, através desse grupo de estudo, através do pessoal do exterior da Polônia. Aí já tem uma professora nesse grupo que também é de Portugal e que tem interesse por essa área da educação, é pensar em como a Escola da Floresta, Olho da Coruja, ela pode acontecer em diferentes biomas, por exemplo. Então você pega lá na Polônia, você tem um frio intenso, as crianças dormem sob o gelo.
né? Então eles têm cabanas lá, então é um outro sistema. Então fica esse desafio para nós, professores, também, em pensar quando isso chegar ao norte do Brasil, quando isso chegar às outras regiões, qual vai ser a diversidade natural que essas escolas vão encontrar para serem exploradas. Aí vamos ter praias, vamos ter regiões mais desérticas, florestas, Caatinga. com certeza, cerrado, né? Cerrado. Então, tudo isso também é instigante para nós. Sem dúvida. 11h47, vamos ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho nós chegaremos então com as últimas informações do programa Ponto de Vista de hoje. Fico imaginando lá no 106.7 FM. que eu conheço da floresta amazônica é um trechinho, né, lá do Amapá. É interessante que a família do meu genro lá, eles têm eles chamam de terreno lá, 12 hectares de terra eles têm, que é de herança. Então eles mantiveram aquilo e agora o sogro da Roberta estava há muito tempo lá construindo uma pousada, mas ele começa e não termina as coisas, sabe? Daí no fim o Jonathan, pô, tem um capital, papai.